Saúdo os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor. Queridos, queridas, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui agora lendo esse livro de Provérbios, livro que Salomão, filho de Davi, escreveu. Provérbio capítulo 16, versículo 18, ele diz: A soberba procede à destruição e a altivez do espírito procede à queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir os despojos com os soberbos. Queridos, olha só. Essa palavra aqui, irmão, eu quero deixar bem claro para vocês aqui que o nosso trabalho aqui é pregar o arrebatamento da igreja. Essa é a nossa mensagem. Mas para que nós possamos subir no arrebatamento da igreja com o Senhor, né? Em nome do Senhor Jesus, eu quero falar com vocês aqui da soberba. Além de falar da soberba, eu também estou falando aqui da altivez, tá? Da altivez, por quê? Porque a soberba, ela precede a destruição. Se tem algum precedente, irmão, a destruição vem da soberba. Eu creio, tá? Eu acredito que a soberba foi o primeiro pecado. O primeiro pecado, quando começou lá no céu, de Lúcifer, que era um anjo de luz, que hoje se chama Satanás, que significa inimigo. E também se chama o diabo, que significa caluniador. Além dele ser inimigo de Deus, ele é caluniador dos seus filhos. Ele foi soberbo, foi o primeiro pecado dele, é a soberba. Por que eu quero falar sobre isso? Porque quem é soberbo não vai subir no arrebatamento, não, irmão. Não vai subir, não. Olha, eu creio que o soberbo não tem salvação para ele. Só tem uma coisa para o soberbo ser salvo: se ele se arrepender. Mas eu fico vendo, irmão, o soberbo é muito difícil ele se arrepender. Porque ele é soberbo. Satanás, até hoje, não se arrependeu do que ele fez no céu. Ele está fazendo essas barbaridades, essas maldades, essas crueldades, essas malignidades que ele vem fazendo aí pelo mundo nesses milênios que já passou. Já passaram praticamente 6.000 anos do ser humano na Terra. E nós estamos aqui, irmão, falando sobre a soberba. A soberba foi o primeiro pecado. Por que foi o primeiro pecado de Satanás? Porque ele queria ser Deus. Ou mais um pouquinho, irmão. Ele foi tão soberbo, tão altivo. Ele foi tão, sabe, aquela pessoa que se sente, aquela pessoa que se coloca naquela posição: eu sou, eu tenho, eu posso. Irmão, vou falar uma coisa para vocês, querido. Vai ali no Caju, aqui no São João Batista, ali no cemitério de Iaúma, de Irajá, Jardim da Saudade. A soberba vai ficar tudo ali, querido. A soberba não vai nem para lugar nenhum. A soberba para ali. Para tudo ali no cemitério. Todos somos iguais. O nosso corpo é todo feito de terra. Ele vai feder. O nosso corpo humano, ele vai feder. Ele vai ser destruído, dilacerado. Todos vão ser incinerados, queimados, vira pó. A minhoca vai comer. Vai sobrar nada. E a soberba é assim, querido. Porque a soberba, ela precede a destruição. Quem é soberbo só tem um caminho para ele, querido. Vai cair no abismo. É o caminho do abismo. Esse abismo sem fundo. Sabe aquele abismo que a pessoa cai e não tem fundo? É escuridão total. Por isso que ele fala aqui, ó.
A soberba precede o estrondo e a altivez, que é a soberba, a altivez, que é a soberba do espírito. O espírito por quê? Nós somos espíritos. O nosso corpo é terra, mas nós somos espíritos. Nós somos eternos. Porque Deus criou a eternidade, ele nos criou. E a eternidade não tem início e não tem fim. Mas isso é uma conversa para depois. Por isso que ele teve a altivez do espírito. Porque nós somos espíritos. Então, a altivez, ela precede a queda. Aqui, ó. A altivez do espírito precede a queda. Nós somos espíritos. Se nós somos soberbos e altivos, vão para a queda, querido. É um caminho que dá do abismo sem fundo. Melhor é ser humilde de espírito. Se nós somos espíritos, vamos ser humildes, irmão. Então, se você tem poder, se você recebeu algum tipo de poder, não sei qual é, com quem eu estou falando aqui agora, ou para quem, se você recebeu algum poder, irmão, esse poder é igual rosa. Já viu as rosas? Tu vai lá, compra aquele buquê de rosa, lindo, lindo, lindo. Em 2 dias tá murcho. Aí você dá aquela buquê de rosa linda de presente para qualquer pessoa, não importa. A pessoa recebe um buquê de rosa, mas é alegria naquele momento. Acabou. Em 2 dias ela tá murcha. Assim é a soberba e a altivez. A pessoa recebe o poder que você tem, que nós temos, é da rosa. É comparado à rosa, o nosso poder. Essa é a analogia que eu faço aqui. Você não para pensar. Por isso que ele fala humilde de espírito. Quer dizer, você tem que ser humilde. Receber o poder como se não tivesse. Olha, Cristo era Deus. Ele veio aqui e ninguém soube que ele era Deus. Ninguém descobriu isso. Só fomos descobrir depois no Evangelho. Cristo era Deus e veio aqui na Terra. Foi humilde. Ele veio para servir, não para ser servido. O que ele serviu para o homem? A vida. Ele deu a vida em resgate da nossa. Se liga, irmão. Irmã. Você que é uma vez abençoada, com salvação, com Cristo, com Deus, seja humilde. Leia lá em Mateus, capítulo 5, as bem-aventuranças. A primeira mensagem dele é de humilde. Bem-aventurados os humildes de coração. Os humildes, porque eles são de Deus. Verão a Deus. Os humildes. Você pode ter todo tipo de poder. Não sei qual o poder que você tem, mas seja humilde. Seja humilde, você vai ser feliz. Eu tenho uma frase comigo que eu falo todo dia essa frase. Olha, eu chego até a ser chato com essa frase. Faça amigos. Essa frase eu tenho todo dia, principalmente lá no meu trabalho. Eu falo com todo mundo, seja humilde. Por quê, irmão? Eu também tenho outra frase que eu falo muito, é essa aqui, ó. Principalmente lá no meu trabalho. Hoje eu acordei, abri os olhos e estava respirando. Olha, aconteceu algo comigo assim maravilhoso. Eu acordei hoje de manhã, abri os olhos e estava respirando. Olha só. Agradece. Seja agradecido. Seja humilde. Sabe? Faça amigos. Abra o teu coração. Outra coisa que eu quero falar com vocês também em abrir o coração. Irmãos, aqui ele fala aqui, humilde de espírito com os mansos. Irmãos, olha para o teu coração. Como é que está o coração teu hoje? Está com amor ou ódio? São 4 letras. Amor. Amor. 4 letras. Ódio. Ódio. 4 letras. É a mesma coisa. O amor e ódio. Tem gente que tem, sabe, um coração assim que podre de ruim.
Olha que tem pessoas dentro das igrejas que tem um coração tão ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim que não muda. Davi era segundo o coração de Deus. Mas se você ler a história de Davi, Davi foi, para mim, o modo de ver ali, foi um dos maiores pecadores da face da terra, como servo de Deus. Jezabel não, Jezabel era ímpia. Jezabel foi uma das piores. Ela e Acabe, rei Acabe. Mas Davi era rei, ungido por Deus, segundo o coração de Deus. Recebeu até o testemunho, Davi, segundo o coração de Deus. O que Davi fez, eu vou falar para vocês aqui. Ah, em entrelinhas, ele não merecia perdão. O que Davi fez não merecia perdão. Olha que ele era ungido de Deus. Mas Davi tinha uma coisa no coração dele, que o coração dele, na hora que ele pecou, ele ficou podre. O coração dele, no mesmo momento, escureceu. Mas Davi tinha uma coisa assim, que ele foi chamado segundo o coração de Deus. Por quê? Porque na hora que ele descobriu que tinha pecado, o profeta Natan falou o pecado dele, ele foi para o chão, meu irmão. Ele tirou aquela capa real dele, aquela, sabe, aquela... Tirou a coroa, tirou aquelas vestes reais dele, se humilhou, tirou. Ele ficou com as roupas debaixo dele, as vestes reais, aquela presadona, tirou, ficou com roupa, vestido, mas com as humildes. E foi para o chão, jogou cinza na cabeça. Ele tinha aquele ato de rasgar, né? As vestes, ajoelhou, botou a cara no pó e se arrependeu. Eu creio que ele ficou uma semana ali sem comer e sem beber. Ele pecou, se arrependeu e foi para o chão. Se humilhou. Por isso que eu digo para você, querido, tem pessoas na igreja que não se humilham, não se arrepende e não perdoa. Primeiro pecado que eu entendo, que eu falei no início, é a soberba. E a segunda é o coração que não perdoa. Eu acredito que esses dois pecados, porque são muitos pecados, a mentira é pecado, a calúnia, sabe? Mas a soberba e o coração que não perdoa são os dois piores. São o que encabeça. É a soberba, porque a soberba está no coração do altivo. Por isso que ele é chamado de destruidor. Por isso que Satanás é chamado de destruidor. Porque ele é soberbo e tem um coração... Já, depois de podre, o que é? Não sei mais. Já está, sabe? Não tem nem mais o que falar do coração desse. Um coração que não perdoa. Tem pessoas que dizem assim, não perdoa. A vingança é um prato que se come frio. Tem outros que falam que o coração que a vingança é um prato que se come congelado. Irmãos, se você não perdoar, desculpa falar para você, o Senhor não vai te perdoar. Olha no Pai Nosso para você ver o que está ali sobre o perdão. Se você não perdoar, não vai te perdoar, não, querido. A você ou a mim ou quem for. Se não perdoarmos, ele não nos perdoa. Hoje a mensagem é essa, é de perdão. Acaba com essa soberba, com essa altivez, se sentindo, mas agora eu recebi esse poder, recebi esse cargo, recebi essa... Isso tudo acaba, irmão. Isso tudo acaba. Olha como eu tenho visto pessoas que subiram lá em cima e acabou. Tem pessoas que fizeram um bom trabalho, que assimilaram bem, fizeram um bom trabalho, foram humildes, foram mansos, mas outros não. Meu Deus. Todos eu vi praticamente destruídos. Os soberbos, todos destruídos. Todos destruídos. Nesse pouco tempo que eu tenho de vida, eu tenho visto isso aqui na Terra.
Olha que eu conheci foi pessoas, hein? Com poder. Ainda conheço, mas a grande maioria delas eu vi humildade. A grande maioria delas eu vi humildade. Eu não vi soberbo. A grande maioria. Mas aquele pouquinho que eu vi de soberbos, final foi destruição, queda. A pessoa que é soberba, a primeira coisa é não ter amigo. Ela tem amigo com segundas intenções, que é alguma coisa desse poder dele. Amigos, nenhum. Tudo falsidade. Mas a pessoa que é humilde, de coração, olha com as pessoas que são rodeadas de pessoas porque são mansas, são humildes, sabe fazer amigos. Eu amo isso. Irmãos, posso mais prolongar. Deixa o seu like aí, inscreva no canal, compartilhe essa mensagem para outras pessoas, se prepare para o arrebatamento. Essa é a mensagem. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus assim permitir. Glória a Deus. Aleluias. Amém.